Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Acontece um fenômeno muito interessante que a gente pode chamar, não sei se alguém já chamou dessa forma ou já analisou esse fenômeno dessa forma, que é o fenômeno que nós podemos chamar de refração. É bastante parecido com o que acontece com a luz, né? Quando a luz incide numa determinada superfície, num determinado ambiente, né? Ela acaba sendo refratada. É aquele efeito que a gente vê quando coloca um objeto dentro de um copo d'água, por exemplo, que até onde não tem água, né? Ele aparece de um jeito e onde tem a água ele aparece de outro jeito visualmente, né? É um efeito óptico, mas físico, real, porque existe realmente a refração da onda, né? E acontece a mesma coisa com o pensamento, com as emoções, acontece a mesma coisa com a mente. E eu tenho observado muito isso. É como se acontece muito quando a gente recebe informações ou conhecimentos novos que não condizem com com as nossas crenças, né, consolidadas, com a nossa forma de ver a vida, ou seja, né, com a nossa forma de ver o mundo, com as nossas ideias pré-concebidas, porque o que nós mais temos, não se enganem, são ideias prontas, são ideias pré-concebidas sobre as coisas, como elas são, como elas deveriam ser. E como já disse tantas vezes, as ideias pertencem ao campo da mente e não ao campo da verdade. A verdade é uma coisa e a idealização, obviamente, não é muito difícil de entender isso. A idealização é outra coisa. A idealização tem a ver com a nossa imaginação própria, que por sua vez, a nossa imaginação própria tem a ver com os nossos condicionamentos, ou seja, as nossas crenças, né? As nossas ideias pré-concebidas. Então, muitas vezes a gente ouve, é o que mais acontece na verdade, a gente ouve uma ideia totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar, né, e a sentir, claro. E muitas vezes até há uma expansão breve, né? A mente até tenta alcançar a compreensão da ideia nova, digamos assim, desse conhecimento novo, melhor dizendo. Mas logo a gente acaba retornando ao modelo antigo. É como se houvesse uma pequena explosão, né? E as coisas logo voltam ao lugar antigo, ao modelo antigo. Grande parte, né, grande responsabilidade das coisas ser assim é o nosso apego, né? É o medo. O apego é filhote do medo. E é o medo do desconhecido, obviamente, né? E o apego ao conhecido. Então, mesmo que o conhecido seja irreal, ilusório, ele é conhecido. Então, a gente expande, mas logo retorna como baratas assustadas, né? A gente logo retorna ao modo antigo de pensar. Não há aprendizado. É interessante como a gente confunde, né? Achando que aprendizado é acúmulo e realmente não adianta você se encher de conhecimento, acumular todo tipo de conhecimento quando não há realmente aprendizado. O aprendizado só surge a partir da escuta, né? Mas a grande maioria ouve, mas não escuta. Ou vice-versa, escuta, mas não ouve. Né? Não há um ouvir ou não há um escutar completo. Para realmente ouvirmos, escutarmos e aprendermos, precisa haver um desprendimento total de tudo aquilo que a gente já acha que sabe. Né? O achar que sabe é o maior inimigo do aprendizado, porque e esse achar que sabe é interessante porque é muito comum no nosso dia a dia.
Alguém disse uma coisa, sobre algo que a gente não conhece profundamente. Então a gente acha que porque aquela pessoa disse, né? Muitas vezes alguém que a gente confia, conhece há muito tempo, então porque aquela pessoa disse, tem que ser assim. Só pode ser assim. Quando outra pessoa diz algo diferente, então não pode ser. Isso é o que mais acontece. Esse é o achar que se sabe, né? E na grande maioria dos casos a gente é tão arrogante que não abre nem espaço para a possibilidade de estarmos todos errados. Bom, esse é o modelo do nosso mundo atual, quase que sem exceção. É o mundo do acho. É o mundo do ouvir dizer. Ou seja, é o mundo da crença. É justamente esse mundo que precisa acabar, que está acabando, na verdade. Existe agora nós estamos vivendo uma onda de choque, né, entre duas realidades, entre dois mundos, onde o mundo da crença está chegando ao fim e o mundo da consciência está chegando, está começando, que é o mundo do saber. Mas saber não é acumular. Não é acumular conhecimento, não é isso saber. Saber é vivenciar, experimentar por si próprio. Isso é saber. E sabedoria justamente é a capacidade de aplicar esse saber na sua própria vida, né? E na vida das pessoas que se quer bem. E num âmbito maior, óbvio, quanto maior cresce o amor, quanto maior cresce a compaixão, maior fica esse grupo de pessoas que se quer bem, e a gente sai aí, né, uns acendendo as luzinhas dos outros, as velas dos outros, né, e a coisa começa a ficar interessante. Então é justamente esse efeito de refração. Pense consigo mesmo se você sofre dessa influência, digamos assim, ou desse efeito mesmo, né, de refração da verdade. Essa é a maneira correta de me expressar. Veja se você sofre também desse efeito de refração da verdade por causa das suas crenças, por causa das suas ideias pré-concebidas, por causa dos seus medos, por causa das suas idealizações em relação a tudo que você vê, sente, ouve, enfim, a tudo aquilo que os seus 5 sentidos informam para o seu cérebro. Quanto de verdade existe dentro de você e quanto você refrata. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo, e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!